Olá, pipoqueiros e pipoqueiras! Sejam muito bem-vindos ao Resumo Popcorn, o seu canal para análises de cinema que vão além da superfície. Hoje, vamos mergulhar em um filme que está dando o que falar e que, como poucos, nos força a questionar o que realmente significa ter uma presença. Preparem-se para Presença, o mais recente trabalho do mestre Steven Soderbergh, lançado em 2024. Este não é um filme de terror comum. Esqueça os sustos fáceis e os clichês do gênero. Presença te convida a um tipo diferente de desconforto, um que se infiltra na sua mente e te faz ver uma família disfuncional de uma perspectiva, digamos, única. A forma como o filme se desdobra, subvertendo as expectativas do gênero de horror tradicional, é um dos seus pontos mais intrigantes, preparando o espectador para uma experiência mais cerebral do que visceral. Se você é fã de cinema que provoca e adora uma boa análise, já sabe o que fazer. Clique no botão de se inscrever, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e deixe o seu like para fortalecer o Resumo Popcorn. Sua interação é a nossa motivação. Presença não é apenas um filme, é uma experiência cinematográfica. Steven Soderbergh, conhecido por sua versatilidade e inovação, nos entrega uma obra filmada inteiramente do ponto de vista de uma entidade invisível. Isso mesmo, a câmera é o fantasma. Desde o primeiro minuto, o espectador é colocado dentro da casa, observando cada movimento da família Payne, quase como um voyeur silencioso. Essa escolha técnica, que Soderbergh, atuando como seu próprio diretor de fotografia sob o pseudônimo Peter Andrews, executa com maestria, é o coração da tensão do filme. Não há close-ups tradicionais, apenas planos longos e fluidos que mantêm o público a uma distância observacional, mas incrivelmente íntima. Essa perspectiva singular eleva a câmera de um mero instrumento narrativo a um personagem central. Ao adotar o ponto de vista da entidade, o filme imerge o público em um estado de onisciência e impotência. Não se trata apenas de ver o que o fantasma vê, mas de sentir o que ele sente, uma espécie de confinamento e acesso sobrenatural simultâneos, espiando por frestas e janelas. Essa abordagem não é um truque, é um pilar fundamental da atmosfera inquietante do filme. A ausência de close-ups tradicionais impede uma conexão emocional direta através das expressões faciais, forçando uma observação mais ampla e desapegada. Isso, por sua vez, reforça a natureza de drama psicológico do filme, em vez de um terror baseado em sustos. A sensação de desconforto não surge de aparições repentinas, mas da intimidade incômoda de testemunhar os momentos privados e a crescente disfunção de uma família. Soderbergh prova mais uma vez sua genialidade ao filmar Presença em apenas 3 semanas, quase que inteiramente dentro de uma única casa. Essa eficiência e foco não são apenas detalhes de produção, eles moldam a própria essência do filme. A ausência de cortes rápidos e a preferência por mini-peças visuais, como ele mesmo descreve, intensificam a sensação de tempo real e a imersão na vida dessa família. É um testemunho de como Soderbergh consegue extrair o máximo com o mínimo, transformando restrições em ferramentas artísticas poderosas. A produção minimalista não é uma limitação, mas uma escolha deliberada que acentua a sensação claustrofóbica e voyeurística do filme. A capacidade de Soderbergh de manter planos contínuos e uma narrativa enxuta, mesmo com um cronograma apertado, permite que a perspectiva ininterrupta do fantasma seja mantida. Isso faz com que o público se sinta verdadeiramente presente na casa, intensificando a imersão. Essa abordagem demonstra a habilidade do diretor em inovar dentro de restrições, transformando-as em pontos fortes que servem ao conceito central e à profundidade temática do filme. No centro de Presença está a família Payne. Rebecca, interpretada por uma Lucy Liu sempre convincente, Chris, vivido por Chris Sullivan, a filha adolescente Chloe, com uma performance sensível de Kalina Liang, e o filho Tyler, por Ed Madej. Eles se mudam para uma nova casa suburbana após uma perda chocante, buscando um recomeço. Mas o que encontram é uma entidade invisível que já reside ali e desenvolve um estranho interesse por Chloe. O filme se desenrola como um drama familiar intenso, onde as tensões humanas são tão ou mais perturbadoras que qualquer elemento sobrenatural. A trama familiar é o ponto de ancoragem do filme, e a presença atua como um catalisador ou um espelho, amplificando as rachaduras pré-existentes na dinâmica dos Payne.
Críticos observaram que o filme é menos um terror sobrenatural e mais um drama sobre moralidade pessoal, com as maquinações de uma família profundamente disfuncional sendo o que realmente intriga. O desconforto não vem de aparições assustadoras, mas das dinâmicas entre os membros da família e das revelações sutis sobre suas vidas. Isso eleva o filme para além de uma simples história de fantasmas, transformando-o em um estudo de personagem profundo, onde o verdadeiro horror reside na complexidade das relações humanas. É fascinante notar a recepção de Presença. Enquanto a crítica especializada aplaudiu a ousadia de Soderbergh, com uma pontuação de 77 no Metacritic, indicando geralmente favorável, e 88% no Rotten Tomatoes, a reação do público foi mais mista, com um Cinema Score de C+, e 6.0 no Metacritic User Score, classificado como misto ou médio. Essa divergência se deve, em grande parte, à forma como o filme foi comercializado. Muitos trailers sugeriam um terror sobrenatural tradicional, com sustos e atmosfera intensa. No entanto, o que Presença entrega é um suspense psicológico, com elementos sobrenaturais, focado nas tensões familiares e conflitos internos. Para quem esperava um bu, o filme oferece uma reflexão profunda e um desconforto sutil que gruda na mente, mas não necessariamente assusta da forma esperada. Essa disparidade entre a recepção crítica e a do público é um exemplo claro de como o marketing pode moldar e, por vezes, distorcer as expectativas. Ao promover Presença como um horror convencional, os materiais de divulgação inadvertidamente alienaram uma parcela da audiência que buscava sustos fáceis, enquanto aqueles que apreciam filmes mais experimentais e dramas psicológicos foram mais receptivos. A experiência de visualização é, portanto, fortemente influenciada pela predisposição do espectador. Aqueles que o abordam agora, cientes de sua verdadeira natureza como um thriller espectral de ritmo lento e drama moral, podem apreciá-lo muito mais. Atenção! A partir de agora, spoiler! Se você ainda não assistiu Presença e não quer ter a experiência estragada, este é o momento de pausar o vídeo e voltar depois. Para os corajosos que já viram ou não se importam com spoilers, vamos fundo nas camadas mais profundas deste filme. O maior twist de Presença não é um susto, mas uma revelação que recontextualiza todo o filme. A entidade que o público observa durante toda a narrativa não é um demônio maligno ou um espírito vingativo no sentido tradicional. Na verdade, a médium Lisa revela que a Presença parece confusa, possivelmente experimentando o tempo de forma não linear, e que não significa mal. O filme, então, se revela menos como um terror sobrenatural e mais como um drama sobre moralidade pessoal, responsabilidade e autodescoberta, tudo contado da perspectiva de alguém que não está mais vivo. A Presença é, na verdade, Nadia, a amiga de Chloe, que faleceu. Essa revelação transforma cada momento observado, como a intervenção no quarto de Tyler, que agora se entende como uma reação direta ao ato de ele ter postado uma foto íntima de Nadia online. Essa mudança de perspectiva é um ponto crucial, pois eleva o filme de um simples conto de fantasmas para uma meditação profunda sobre luto, memória e as consequências duradouras das ações. A entidade não é uma ameaça externa, mas uma manifestação do trauma e da culpa não resolvidos dentro da família, forçando os personagens a confrontar suas próprias falhas morais. O filme se torna uma exploração do que significa ser visto, lembrado e, em última análise, esquecido. Com a revelação da identidade da Presença, o foco se volta ainda mais para a disfunção da família Payne. O público testemunha as tensões crescentes entre Chris e Rebecca, com Chris chegando a consultar um advogado sobre divórcio e a responsabilidade por crimes do cônjuge. Tyler, o filho, manipula o pai e é revelado como responsável por postar a foto íntima de Nadia, um ato que desencadeia a fúria da entidade. Chloe, por sua vez, é a mais sensível à Presença, lidando com o luto pela amiga e sendo a ponte entre o mundo dos vivos e o invisível. O filme demonstra que a família é mais perigosa uns aos outros do que qualquer assassino mascarado, e que a entidade é um espelho ou um catalisador para os problemas humanos, não a causa primária do terror. A Presença serve para expor as verdades incômodas e as falhas morais dos personagens, forçando-os a confrontar seus próprios demônios. O fantasma, como Nadia, atua como um árbitro moral silencioso,
ou uma consciência persistente. Suas ações, como destruir o quarto de Tyler após sua conduta repreensível, ganham um significado moral. O filme utiliza a estrutura sobrenatural para entregar um drama familiar poderoso e inquietante, onde o fantasma é uma manifestação da culpa e do luto não endereçados, e o verdadeiro horror reside na capacidade humana de crueldade e negligência. Um dos aspectos mais divisíveis de Presença é a sua ambiguidade. Soderbergh e o roteirista David Koepp optam por não dar todas as respostas, deixando a identidade exata e as motivações da entidade abertas à interpretação. Para alguns espectadores, essa falta de conclusão concreta pode gerar frustração, a sensação de que algo não se encaixa perfeitamente. Mas para outros, essa incompletude narrativa é a genialidade do filme. Ela força o público a refletir, a preencher as lacunas e a discutir o que foi visto. Presença não é um filme para ser digerido e esquecido. É um filme que gruda na mente, que provoca ruminação sobre luto, memória e o que significa ser visto ou esquecido em um mundo que segue em frente. A ambiguidade não é um defeito, mas uma característica que se alinha com os temas do filme, sobre memória, luto e a natureza elusiva da própria presença. Ao resistir a uma resolução clara, Soderbergh garante que os temas do filme ressoem profundamente, forçando o público a lidar com o desconforto do desconhecido e as complexidades das relações humanas muito depois dos créditos rolarem. Isso transforma a experiência de visualização em um processo ativo e reflexivo, solidificando seu lugar como uma peça experimental e instigante na filmografia de Soderbergh. As atuações são cruciais para o impacto de Presença. Lucy Liu entrega uma Rebecca complexa, e Kalina Liang, como Chloe, é o coração emocional do filme, transmitindo o peso do luto e da confusão de forma autêntica. O restante do elenco também contribui para a atmosfera de tensão crescente. A trilha sonora, sutil e eficaz, complementa a sensação de estranhamento e o design de som minimalista, mas impactante, amplifica cada rangido e sussurro. É uma combinação que, embora não busque o susto fácil, cria uma atmosfera de desconforto palpável que permanece com o espectador. Em um filme onde o público encarna o observador, a capacidade dos atores de transmitir o tumulto interno e as dinâmicas matizadas de uma família disfuncional é de suma importância. Suas performances, combinadas com a câmera voyeurística de Soderbergh e o design de som sutil, criam uma tensão psicológica que é muito mais inquietante do que sustos explícitos. O filme se baseia na empatia do público e no desconforto com a crueza da humanidade dos personagens em vez de ameaças externas, para gerar sua marca única de pavor. E aí, o que você achou de Presença? Já assistiu? Concorda com a nossa análise ou tem uma teoria diferente sobre a identidade da entidade? Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos saber a sua opinião. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e conferir nossas outras análises. Para mais conteúdo que te faz pensar e sentir, continue ligado no Resumo Popcorn. Até a próxima e que a pipoca esteja com vocês!